Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar. O que nos salva é a fé. Todo ser humano tem fé, sabia? Ou alguns têm fé em deuses, em imagens. Até aqueles que dizem não ter fé precisam de muita fé para afirmarem a sua posição de ateu. O ateu, ele tem que ter muita fé para não acreditar que não existe um Deus. Porque é impossível você ver a natureza e imaginar que tudo isso foi criado do nada. É lógico que há um Criador. Com certeza existe um Criador. Posso ouvir um amém? Amém. E esse Criador é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, o único Deus. Nós somos monoteístas. Por quê? Porque somos uma igreja que cremos no único Deus. Nós não cremos em deuses. Não temos outros deuses. Nós temos e servimos e adoramos ao único Deus. Amém. Quando Deus levanta Abraão, Deus não levanta Abraão apenas dizendo assim: olha, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra. Não foi só isso, não foi só essa simplicidade. Esse desafio de Deus a Abraão é tão grande que a gente não consegue nem às vezes compreender. Mas em Abraão, Deus inaugurou a fé. Abraão é chamado do pai da fé. Porque ele creu, ele foi o primeiro a crer. Ele teve que crer. Ele teve que sair. Ele foi desafiado a crer que seria uma grande nação. Ele foi desafiado a crer, ou melhor ainda, ele foi desafiado a começar uma nova regra de fé na humanidade. Porque antes de Abraão, todos criam em muitos deuses. Não existia na terra ninguém que adorasse ao nosso Deus. Preste atenção. Não existia em lugar nenhum da terra um homem, uma família que adorasse o único Deus. Para eles existiam muitos e muitos e muitos deuses. E de repente Deus chama um homem, Deus escolhe um homem para inaugurar a fé. E foi em Abraão. Por isso ele é chamado do pai da fé. A fé é o que nos salva. Nós somos salvos pela fé. A oferta não te salva. O dízimo não te salva. A caridade não te salva. Entregar uma roupa, uma cesta básica, visitar alguém no asilo, isso não salva você. O que salva você da morte eterna é a fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Porque Hebreus diz: só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Eu lembro que assim que eu me converti, eu cheguei em casa, não sei se eu já contei para vocês, depois do culto, e falei: pai, eu sou crente. Aí levei o primeiro soco. E do soco foi vassourada, levei um baita soco. Literalmente eu fui espancado por meu pai, nem por isso eu fui na delegacia, fui lá, meu pai me bateu, não sei o que, não. Fui. Enquanto ele batia, eu sem entender nada da palavra de Deus, foi exatamente assim. O culto acabou às 9, às 9h15 eu estava levando uma surra, porque eu disse que ia ser crente. Só isso. Falei: pai, eu não sou crente. Foi o fim do mundo. Lógico que ele ficou possesso, mas eu não sabia. Que ele já estava endemoniado, eu não sabia. E enquanto mais ele batia, mais ele falava: pai, eu vou ser crente. E aquilo me deixava cada vez mais irado. E eu apanhei muito naquela noite. Mas o que me fez ter forças para não desistir foi a fé. Foi a fé. No outro domingo,
Eu não pude ir na escola bíblica dominical. O meu pai me levou para conversar com o padre em Marechal Hermes, lá onde era o campo do Botafogo, perto de uma igreja, que tem uma igreja católica. E veio o padre. E ele falou assim: eu vou te levar para conversar com o padre. O que eu teria que fazer para conversar com o padre? Ler a Bíblia. O que eu li em uma semana? O Novo Testamento, todo. E os 10 mandamentos. Quando meu pai falou: ó, o meu filho quer ir para a igreja evangélica e tal, e lá eles são um bando de ladrão, fizeram a cabeça do meu filho, eu tinha 15 anos, fizeram lavagem cerebral, mas ele foi consagrado na igreja católica, ele fez isso, ele fez aquilo e tal. E o padre começou a falar, e eu quieto. E eu falei assim: padre, eu não vou adorar estas imagens, porque nos 10 mandamentos está escrito: não terás outros deuses diante de mim. E cada uma dessas imagens são deuses. E eu creio na palavra de Deus que a salvação é pela fé, não é pelas obras, não são pelas obras. Aí o padre, ele literalmente deu um passo atrás. Aí o padre falou, e a minha arma era: padre, só existe na tua Bíblia e na minha Bíblia está escrito. Apesar que a tua Bíblia, padre, é diferente da minha. Eu já sabia que a Bíblia católica não era igual que eu já tinha estudado. Hã? Numa semana, tudo isso. Numa semana eu tinha que estudar. E eu falei assim: padre, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, não é Maria. Aonde que está escrito que a salvação vem por Maria? Se o Senhor me provar, eu me torno católico. Aí o padre olhou para o meu pai e falou assim: teu filho não está fazendo nada de errado, deixa ele lá. Meu pai ficou irado com o padre, quase bateu no padre. Sério. Fui proibido de batizar. Eu fui proibido, meu pai não me deixou batizar. Entendeu? Ele não deixou batizar. No segundo domingo, ele me levou numa outra igreja católica. Aí foi pior ainda, porque eu já conhecia mais ainda da Bíblia. Em 2 semanas. Aí eu só estudei idolatria. Aí foi fácil. Quando o padre veio, eu falei: padre, aí eu já tinha anotado até os versículos. Eu falei assim: padre, a salvação é pela fé. Aí eu já estava tão que quando o padre, eu falei: padre, por que você não casa, hein? É proibido de casar? A Bíblia te proibiu de casar? Aí ele falou: mas Pedro, o primeiro Papa. Não, se Pedro tinha sogra, porque Pedro era casado, padre. Aí o padre falou: seu Roberto, deixa teu filho lá. Foi pela fé. A minha fé foi confrontada 15 minutos depois que eu cheguei em casa. Eu mantive a minha posição de fé e a minha postura de fé. Depois eu li em Romanos que o apóstolo Paulo escreveu: nada me separará do amor de Deus, nada. Quando eu li Romanos, entendi que nada, eu falei: nem meu pai, nem a sua, nada vai me separar do amor de Deus. Quando eu ia para a rua, os meus colegas, porque eu fazia questão de andar com a Bíblia preta e Bíblia grande. Eu saía domingo de manhã para ir para a escola bíblica dominical, eu ia com a Bíblia e mostrava que era a Bíblia. Eu descia a rua que eu morava, porque eu tinha que descer uma rua e subir a outra para chegar na igreja. Os meus colegas estavam no ponto de ônibus indo para a praia. Aí eles começaram a me zoar. Aí quando eles tentaram me zoar, eu falei assim: olha, é o seguinte, cara, o Zago morreu nas drogas, o Antônio tá louco. Comecei a falar. O outro tá com AIDS. Assim, na época tinha muita AIDS, naquela época que começou, né? Por causa das drogas. E eu falei assim: eu fumei maconha com você uma vez, tirei o amor com você uma vez, mas eu não vou ser mais bobo, eu não sou mais bobo. Eu não quero isso na minha vida. Eu falei assim, eu estava chamando eles de bobo. Eles estavam me zoando por causa da minha fé. E eu falei para eles assim: cara, Deus é muito inteligente. É mais inteligente do que você. Eu prefiro seguir o Espírito Santo, que é mais inteligente
gente que seguir vocês. Os meus amigos, até hoje, me respeitam. Eu queria que você um dia fosse comigo na minha rua que eu morava. Quando eu chego lá, eles vão lá em casa da minha mãe, por quem está aí? Tá. E eles lembram desse fora com a educação que eu dei neles até hoje. E alguns são convertidos. Alguns se converteram. Mas por quê? O que me manteve? Foi a fé. Romanos, capítulo 1, versículo 16. E esse versículo eu me acho muito parecido com ele, porque o apóstolo Paulo ele escreveu assim: não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não tenho vergonha de dizer que eu creio em Cristo Jesus. Eu tento às vezes em alguns lugares não dizer que eu sou pastor, principalmente por questão profissional, mas não tem jeito. As pessoas me chamam de pastor. Parece que o meu nome não é Kennedy, é pastor. E eu me apresento como Kennedy, mas sempre tem um irmão perto de mim, ó pastor, ó pastor, Ah, tu é pastor? Falou, sou pastor. Sou pastor. E quando eles perguntam, porque eu faço questão de falar que também sou um pastor que não vivo da obra. E falo isso com muito orgulho. E falo assim, sempre vou procurar não viver da obra. Porque pastor, para mim, não é profissão. Quando eu pergunto lá, profissão, eu coloco tudo, menos pastor. Porque pastor não é profissão. Pastor é ministério. Amém. Eu não sou profissional. Um pastor profissional. Isso aqui é ministério, é minha paixão. E eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha da minha fé. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou de Cristo, que eu sirvo a Cristo, que eu defendo as leis de Cristo. Eu não tenho vergonha, querido. Eu não tenho vergonha de dizer, falar, eu vou votar na Marina. Eu votei na Marina na última eleição. Eu votei nela na última eleição. Quando ela foi candidata a presidente pela primeira vez. Eu votei. Por que eu votei nela? Porque ela é uma irmã. Ah, pastor, ela é muito nova na fé. Ela é da Assembleia de Deus. Mas eu prefiro ela. Eu prefiro a Marina, que tem mais temor a Deus do que a Dilma e o Aécio. De uma certa forma, eu estou fazendo campanha para ela, mas não é esse o motivo da pregação. Você é livre para votar em quem você quiser, tá bom? Lá no Jorge, pastor Everaldo, você vota em quem você quiser. Tá? Mas eu assumo a minha fé. Não vou votar nela porque ela é só crente, não é isso, não, tá? Mas é porque ela é competente, tá bom? Porque se ela não fosse competente, eu não votaria nela. Eu não votaria no pastor Everaldo por uma questão de achar que ele não é o mais preparado, tá? Então é pela competência dela. A fé. Segundo, fala, primeiro pilar. Fala comigo, primeiro pilar. Primeiro pilar. Eu sou salvo. Eu sou salvo pela fé. pela fé. Anota isso na tua mão. Sabe aquela cola que você anotava na escola? Anota isso. Romanos 1,16. Anota isso aí, bem na tua mão, para quando você chegar em casa, você antes de dormir, colocar a tua mão e falar, eu sou salvo pela fé. Romanos 1,16. Amém? Você é salvo pela fé. Você não é salvo porque você está na igreja, porque você veio à igreja, porque você participa de uma célula. Você pode estar na igreja, participar de célula, ir por revisão de vidas e no último dia, no dia do juízo final, você não ir para o céu. O que te salva é a tua fé. Posso ouvir um amém? Amém. Então o primeiro pilar é esse. Eu sou salvo pela fé. Qual é o primeiro pilar, igreja? Eu sou salvo pela fé. Você pode aplaudir a Deus por isso? Eu sou salvo pela fé. Segundo pilar, a fé vem pelo ouvir. Não vem pelo comer. Não vem pelo dançar. A fé, ela tem um caminho. Ela entra em você pelo teu ouvido. Você tem que ouvir. Se você não ouvir, você não vai ter fé.
Romanos 10, 17 fala: de sorte que a fé vem pelo e ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir. A fé não entra pelo nariz. A fé não entra na sua vida pelos olhos. A fé entra pelo ouvido. Pelo ouvido entra um milagre na tua vida. Pelo ouvido entra uma palavra de fé. Do ouvido vai para a mente, da mente vai para o coração. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Quanto mais você ouvir a palavra, mais você aumenta a sua fé. Quanto menos você ouve a palavra, quanto menos você medita na palavra, quanto menos você lê a palavra, você está diminuindo o seu nível de fé. A fé chega em você pelo ouvir. Nós temos uma rádio. Vicia o teu rádio do carro, grava lá, Sara Brasil FM. Vicia o teu rádio da casa na Sara Brasil FM. Você está em casa, arrumando a casa, e de repente entra um testemunho de fé. Aquilo edifica você. Você está dentro do carro. Você chegou, saiu de uma reunião, não deu certo. Estava chateado, está triste. Você liga o teu carro, de repente entra uma palavra de fé. A fé vem pelo ouvir. Deus fala com você pelo seu ouvido. Deus criou o ouvido para você ouvir. E quando você ouve a palavra, quando você dá ouvidos à palavra, quando você inclina o seu ouvido a ouvir a palavra, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Amém, igreja? Amém. Qual é o segundo pilar? A fé vem pelo ouvir. Qual é o segundo pilar? A fé vem pelo ouvir. Terceiro. Qual é o primeiro pilar? Eu sou salvo pela fé. Eu sou salvo pela fé. Isso. Tá fácil, né? Tira a cola, né, Anderson? Depois você coloca. Isso. Qual é o segundo pilar? A fé vem pelo ouvir. E o terceiro pilar, coloca aí, Anderson. Eu vivo pela fé. Amém? Amém. Fala comigo. Eu vivo pela fé. Pela fé. Eu vivo pela fé. Por isso que entre nós não vai ter uma pessoa com depressão. Amém. Ela pode chegar deprimida, depressiva. Aliás, né, depois que saiu uma pesquisa sobre depressão, agora semana passada, Santa Catarina é o segundo estado do Brasil com mais depressão, ficando atrás do Rio Grande do Sul. E o índice de suicídio aqui é altíssimo. Por que é depressão? É uma tristeza profunda e larga. Você ficar triste? Posso ficar triste, pastor? Pode. Mas a tristeza do crente é assim, dura uma noite. A alegria vem pela manhã. A tristeza do crente é até ele dormir. Vou dormir triste, mas quando acorda, as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Todo dia de manhã, Deus renova um pacote de misericórdia para você. A tristeza tem que dar. Mas isso é para quem tem fé. Quem tem fé, ouve a palavra. Quem tem fé, sabe que é salvo pela fé. E sabe também que vive pela fé. Não vive pelo sentimento. Vive cheio de ser dodói. É bom ser dodói? É bom, né? Quem gosta de ser o vítima? Levanta a mão. Quem gosta de ser vítima? Tem alguém entre nós que gosta de ser vítima? Eu sou vítima, pastor, de tantas coisas, sabe? Eu sou vítima da vida. Eu sou a vítima da rua. Eu sou a vítima do trabalho. Todo mundo diz que eu estou errado.
Tem o vítima, sempre tem o vítima, não tem? Né? Aquele que é o frágil. O vítima, ele vive pelo sentido, pelo sentimento. Se ele vê uma novela, ele fica triste igual a mulher da novela. Aí ele vai ver o jornal, previsão do tempo, chuva com trovoada, ele já fica apavorado com a trovoada. Vai faltar luz, o vítima é sempre assim, ele é uma pessoa inconstante. Deus não te chamou para continuar sendo vítima. Chega de ser vítima. Nós fazemos a nossa história, amém, querido? Amém. Nós construímos o nosso destino. O vítima não, o vítima, ele é vitimado pelo destino. As pessoas fazem o destino dele. Agora, a pessoa que vive pela fé, ela não apanha da vida. Queridos, quando eu nasci, eu lembro até hoje, tá? Eu nasci no dia 10 de setembro, semana que vem, inclusive, vai ser o meu aniversário, vou fazer 43 anos. Meu cabelo está branco, está ficando branco. Mas no dia que eu nasci no hospital chamado Brasil, Portugal. Eu esqueci o horário que eu nasci, mas foi de parto normal. Quando o médico me puxou, gente, isso é inesquecível, sabia? Porque eu lembro disso até hoje. O médico me puxou da minha mãe, me segurou pelas duas pernas, me levantou assim, pegou assim, olhou pro meu bumbum e eu chorei. Eu já nasci apanhando. E foi um médico, não foi uma médica, tá? Não, foi para bater mesmo, para ver se quanto mais chorasse, abria o pulmão, né? Tinha que chorar para abrir o pulmão. Entendeu? Já tiraram dali, já furaram o meu pé. E a agulha antigamente não era fininha igual a agulha de hoje, não. A agulha era maior. Sabe, gente? Na minha época, qualquer resfriado era injeção. Uma injeção verde. Vocês nem tomam isso, agora é Benegripe. Na minha época não tinha Benegripe. Ficava com, né, agora assim, quem tem mais de 40, era injeção. Sabe? Dói. Bezetacil, várias. Tomei na vida, várias. E depois dos 12, comecei a tomar no braço. Né? Dói mais ainda. A vida é dolorida. Você já nasceu, eu não sei você, mas eu já nasci apanhando. Depois eu apanhei da minha mãe, e agora de vez em quando eu apanho da minha esposa. Continuo apanhando. Né? E quando estiver velho, vou apanhar da Giovana. Né? Gente, se eu não viver pela fé, eu vou viver pelo quê? Nós não temos outra opção. Romanos 10, 38. Romanos 10, 38 fala: o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Quem é esse justo? Não é porque você tem justiça na sua vida. A nossa justiça é trapo de imundícia. Não, mas é a justiça de Cristo. Cristo se é a nossa justiça. Cristo nos revestiu da sua própria justiça. Por isso Deus nos olha como justos, mesmo sendo nós pecadores. Ele fala: o meu justo viverá da fé. Que fé? Da fé que o salvou, da fé que ele ouve. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus perde o prazer naquele que recua, naquele que não vive pela fé. Versículo 39. Agora eu quero que você fique em pé. Tinha que ter um microfone assim, sabe, que colocasse assim, porque esse púlpito aqui é bom pregar assim, né? Sabe aquele pedestalzinho aqui assim, né? Vai ficar bom. Versículo 39. Eu sou do versículo 39.
Não sei você, mas eu sou desse aqui. Nós, porém, parece que eu me incluo aqui. Eu estou aqui, sabia? Não sei se você está. Você está, não? Você está no 39, não? Cadê o versículo 39? Romanos 10, 39. É. Não tem. Lógico que tem. Não tem. Eu procurei. Não tem na tua Bíblia? Não tem uma Bíblia. Na minha Bíblia tem. Hebreus, perdão. Hebreus. Meu Deus, Romano. Hebreus. Queria também água de fogo, mas não tem aqui. Tem o som aqui. O bicho toma água de fogo. Acho que é por isso que ele prega bem lá, né? Som. Meu Deus do céu. Aviva o nome do Senhor. Eu estou no versículo 39. Já colocou ali antes? Nós, porém, quem está nesse versículo diz amém. Não somos daqueles que retrocedem. Você vai retroceder da fé? Nunca. Vão perseguir você, hein, Rafael? Você vai voltar para o mundo, Rafael? Hein, Augusto? Jamais. Cadê o Adriel? Hein, Adriel? Você vai voltar para o mundo, Adriel? Vai voltar a mentir? Não? Vai voltar para o pecado? Tem certeza? Vão te chamar de crente, tu vai dizer o quê? Sou mesmo, e daí? É isso? Amém? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder jamais. Amém? Retroceder jamais. Qual o primeiro pilar da fé? Patrícia, qual o primeiro pilar da fé? Somos salvos pela fé. Qual é o segundo pilar? Qual o terceiro, Patrícia? Vivemos pela fé. Vivemos só 3 pilares, vocês lembraram, hein? 3. Imagina se eu falasse os 79. Eu estou falando os 3 pilares. Eu não sou daquele que retrocede para a perdição, mas eu sou daquele que crê para a conservação da alma. Pode ser amém? Pode dizer, falar assim, Jesus, eu não vou retroceder. Sabe, eu não vou retroceder. Eu não vou. O que Jesus fez por mim, o amor de Deus na minha vida, me deixa incapaz de trocá-lo por qualquer outra coisa. Eu não sou capaz de trocar o amor de Deus. Eu não sou capaz de me ajoelhar diante de outra coisa. Eu não sou capaz, eu não consigo ficar sem estar no culto, sabia? No mínimo eu tenho que estar no culto 2 vezes na semana, no mínimo. Eu estou muito mais, porque eu tenho célula, eu tenho discipulado, eu estou na igreja todo dia, né? Mas o que eu amo é estar na casa de Deus. Amém. Eu amo estar na casa de Deus, porque aqui Deus, Salmo 133 diz que aqui, coloca lá, Salmo 133 para encerrar. É aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui. Sabia? Esse ordena significa que aqui sai uma ordem de Deus para te abençoar e te dar vida. Quantos dizem amém? Amém. Feche os seus olhos. Senhor, nós não somos daqueles que retrocedem. Amém. Nós somos salvos pela fé.
Amém, glória a Deus. E a nossa fé, Deus, vem porque ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra. Pai, nós vivemos pela fé. Estamos vivos por causa da fé. Viveremos eternamente por causa da fé em Cristo Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Por isso nós estamos na Tua casa, na Tua presença. Porque aqui o Senhor vem a bênção minha vida. Pai, em nome de Jesus, libera sobre a igreja agora, sobre o Teu corpo. A bênção. A bênção. Deus, aonde há maldição de enfermidade, maldição espiritual, maldição, Deus, familiar, ordena que entre a bênção agora. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, libera a bênção, libera a bênção. Deus, aonde tem morte espiritual, morte, Tua palavra diz aqui que o Senhor ordena a vida. Oh Deus, ordena, dê uma ordem agora para que a Tua vida entre. Aleluia. Em nome de Jesus. Hoje eu quero orar por você.